não é só eu levar gênero para dentro da clínica, é eu levar lutas sociais para dentro da clínica. Domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que a psicologia, ela tá também a serviço e é um compromisso social de combater as violências, os preconceitos. Acho que a gente podia começar essa resposta só dizendo que neutro é só shampoo de bebê. É quando a gente, por exemplo, propõe uma psicologia feminista, acho que pode se entender uma psicologia de doutrinação, e é exatamente o oposto. Perfeito, legal. Né? Hoje o Cosmonauta Cultural recebe aqui Monique. Monique, que é campineira, tem 28 anos e é graduada em Psicologia pela PUC Campinas. Fez pós em Teoria Psicanalítica no IPEP, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos em Psicanálise nos Espaços Públicos. Realizou também cursos formativos em Psicologia Feminista. Hoje atua como clínica particular em uma escola da rede municipal. Queria começar dizendo que eu estou muito feliz em receber você aqui. Acho que assim que eu pensei nesse projeto, você é dos primeiros nomes que me veio na cabeça, e eu acho que parte desse projeto, da beleza dele, tá em abrir microfone para pessoas que eu admiro. E isso te inclui antes de qualquer coisa, então muito obrigado por ter topado vir aqui. Se quiser falar mais alguma coisa de você, fica à vontade. Eu que agradeço a disponibilidade, esse espaço. Acho que nós somos amigos de longa data, né? Sempre muito bom trocar com você. E quando você veio com essa ideia do projeto, eu fiquei muito animada também, muito nervosa. É um espaço diferente de ocupar. Mas, então, queria começar agradecendo o convite. E algo para adicionar sobre mim. Bom, eu me entendo como feminista desde os 15 anos e de lá para cá, nesses 13 anos de caminhada, muita coisa foi lapidada. Até poder chegar nesse lugar que a gente está aqui hoje, em poder falar sobre uma psicologia feminista. Vamos começar. Eu quero te fazer uma pergunta assim de entrada, que eu acho que ela vai guiar toda a nossa conversa. E é uma coisa que eu, como paciente de terapia, sempre tive essa dúvida, assim. Então eu queria saber se, na sua opinião, é importante que os pacientes saibam das posições políticas e valores do seu psicólogo. Perfeito, Dani. Eu queria começar propondo uma reflexão, né, que acho bem importante sobre o tema que a gente vai tratar hoje, que por que a gente continua, né, falando do psicólogo, e isso, muitas de nós psicólogas incluídas nisso. Eu fui fazer uma pesquisa em números sobre isso, e pesquisas, estudos apontam de 87% a 92% da categoria sendo feminina. E o último levantamento oficial do CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, apontou um dado de 79,2% sendo mulheres e 20,1% sendo homens. E eu achei muito doido que até nesse 79,2% era psicólogos, sendo ali um dado sobre a categoria do lado da mulher, né? Então, acho importante a gente começar a trabalhar as profissões como elas devem ser chamadas também, e daí num lugar político ideológico meu, eu sempre vou me referir a psicóloga no feminino, e no caso das minhas pacientes, como em maioria também são mulheres ou pessoas dissidentes, eu acabo também associando aí, chamando de minhas pacientes. Acho que é pra gente começar aí. Legal. E aí, bom, sobre o viés político, né? E ideologias como um todo, eu acho que é importante a gente entender que o foco na terapia ali vai ser a pessoa, né? Vai ser o paciente, vai ser essa pessoa que está chegando para mim, e não eu. Então, eu entendo que para essa pessoa que chega, vai ser importante saber algumas coisas. Eu acredito nisso, né? Por isso aí, todo esse lugar do meu trabalho. Mas, por exemplo, em visão política, acho que não cabe eu falar para a pessoa que eu atendo em quem eu vou votar. Mas cabe falar em quem eu não vou votar. Ele não. E num lugar ideológico, de novo, acho que muitas coisas atravessam a gente e até coisas podem aparecer durante o atendimento, mas sempre muito importante lembrar que esse espaço não é da psicóloga, não é da terapeuta, não é da analista, é do paciente, da pessoa que está sendo ouvida, né? Mas algumas coisas acho que cabe sim falar, acredito que cabe para até compor um espaço seguro, sabe? Um espaço onde a pessoa pode caminhar,
por exemplo, falar sobre feminismo, falar sobre as suas pautas de lutas sociais mesmo, porque acho que isso ajuda a gente a compor uma clínica que seja crítica, que seja ética, inclusive, né? Sim. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer dessa conversa, mas penso que seria essa ideia, assim, né, da gente não falar explicitamente em quem eu voto, mas falar em quem eu não voto. Tá. Não falar quando eu vou me movimentar, se eu sou filiada a algum partido, Perfeito. se eu tô em algum grupo específico, mas falar assim, em forma geral, né, que, bom, eu sou feminista, eu sou antirracista, né, tem as lutas que a gente declara, assim, isso eu acho importante. E aí é uma dúvida minha, assim, você, como profissional da área, numa primeira sessão, caso o paciente não traga essa questão, você também não traz, você deixa a coisa fluir sem trazer essas lutas, esses posicionamentos, ou você acha importante, mesmo que o paciente não te traga, a paciente não te traga, você se colocar mesmo assim no sentido de, olha, só pra você saber um pouco de quem eu sou, acredito nisso, trabalho com tal, porque quando eu fiz terapia, o papo era sempre da linha que era trabalhada. Então, eu sou Jung, eu sou Freud, psicanálise, comportamental, mas nunca tinha esse lado político. Você acha importante, junto com essa abordagem, já trazer essa visão política, independente do paciente perguntar? Em muitas respostas aqui, talvez eu responda com a máxima da psicóloga, que é depende. Perfeito. Mas acredito que sim. Na primeira sessão, né, que a gente vai chamar, em suma, também de acolhimento, de primeiro encontro, primeiro acolhimento ali, que é um momento que a gente vai acolher demanda, entender um pouco o que a pessoa está precisando, o que ela está buscando, né? Até para alinhar pontos, entender se o meu trabalho vai fazer sentido naquela vida, né? Sim. No geral, eu me apresento assim, né? Até no meu Instagram profissional eu coloco sobre isso, né? É uma coisa que pra mim é bem pautada, é bem forte. Então, num primeiro momento ali, quando eu tô conhecendo a pessoa que eu tô acolhendo, eu costumo sim apresentar, mesmo que a pessoa não traga, porque isso é muito presente na forma do meu trabalho. Então, eu acho que é honesto, de novo, pra criar um espaço seguro, eu preciso que a pessoa confie em mim. Sim. Porque muitas vezes a gente vai ver a nossa psicóloga mais do que a gente vê os nossos amigos. Sim. Né? Então é importante que role uma troca sincera, um lugar de confiança, né? E para que a pessoa confie em mim, eu também preciso ser honesta, né? Então eu já coloco, na maioria das vezes, ali num primeiro encontro mesmo. Bom, acho que é isso. Mas aí já puxando por uma problemática, assim, que eu acho que é legal já trazer também, se existe essa problemática, eu queria saber de você se existe um viés, uma visão, onde essa linha entre terapeuta e paciente, entre psicóloga e paciente, ela pode atrapalhar o processo. Como a gente traça essa linha? Onde a gente fala que para? Porque você falou isso, eu acho importante a pessoa saber em quem eu não vou votar. Agora, em quem eu vou votar, ela não precisa saber. Perfeito. Então, como você trabalhou em você e como você recomenda que as pessoas trabalhem para traçar essas linhas entre quem está tratando e quem está sendo tratado, entre psicólogo e paciente? Perfeito. Acho que essa pergunta ela é bastante importante, assim, de onde a gente traça os limites mesmo, né? Eu acredito que, bom, como a gente falou aí, né, eu trabalho pela psicanálise, então tem alguns limites, inclusive, que eu tô diariamente quebrando e revisitando e mudando, porque eu trabalho com a psicologia feminista e isso bate de frente aí com a psicanálise em si, né? É uma coisa que eu ouvi de supervisora, de orientadora, enfim, rola essa questão. Mas pensando em como traçar esse limite, né? Primeiro, se existe a possibilidade de atrapalhar. Acredito que sim. Tá. Acredito que existe a possibilidade de a psicóloga se colocar demais, né? Perfeito. Acabar confundindo o espaço mesmo, porque a gente ouve muito comumente psicologia por amor. Eu acho que isso já é um problema, né? Sim. Acredito que a psicologia ela precisa ser lida como ela é, e é um trabalho. E todo trabalho requer seriedade, requer compromisso e requer desenhos. Sim. Né? Então a gente precisa desenhar. E penso assim, como desenhar isso, né? Pra mim vem muito de um lugar de cada troca, né? Eu gosto muito de uma frase do Jung, que é: domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Perfeito, legal. Então ali no dia a dia, na escuta, né, semanal ali com a minha paciente, eu vou entendendo também, redesenhando, né? A clínica é viva, né? A clínica é viva. Mas aí pensando,
eu acabo falando demais também, né? Não, mas o espaço tá aqui pra isso, é maravilhoso. E você vai falando e me vem novas ideias aqui, inclusive de debate. Muito Vambora. bom, muito bom. Mas eu acredito que dá sim pra atrapalhar. Quando a psicóloga se perde, se coloca demais. A gente ouve muitos relatos disso, né? Eu fui falar uma coisa que eu tava sentindo e a minha psicóloga falou da vida dela e não coube. Então, eu acredito que a principal forma da gente desenhar esse limite é estar atenta, né, com uma escutativa presente, né? Sim. Então, talvez ali, aquela minha paciente precisa ouvir que talvez passei por isso, né? Legal. Na maioria dos casos, acho que não. Perfeito. Mais uma coisa que, por exemplo, eu acredito é falar muitas vezes, sinto muito. Às vezes a paciente quer ouvir um sinto muito. Porque são dados de realidade, a vida é muito difícil. Sim. Tem hora que as coisas nos atravessam e eu só preciso ouvir da minha psicóloga, sinto muito. Reconhecer a dor. Reconhecer a dor. Legal. E agora vamos cuidar disso. Sinto muito, que pena que você passou por isso, e agora vamos cuidar disso também, né? E aí, bom, atrapalha muitas vezes, na minha visão, por um lugar mais da psicanálise, né? Que a gente pode entrar depois também, mas num lugar da transferência mesmo, né? Tá. E a transferência e a contra-transferência. Isso são bases da clínica psicanalítica. E o que em muito resumo vai ser isso, né? A transferência é o que a paciente vai colocar ali na analista, né? O que analisando, falando em termos psicanalíticos, vai colocar na sua analista. Então, precisa existir um espaço para que aconteça esse trânsito, né? Precisa existir um espaço, a gente pode pensar em exemplos bobos até, né? Talvez uma paciente não caiba falar a minha orientação sexual. Perfeito. Ela precisa ter um espaço para poder imaginar que eu sou uma psicóloga lésbica, que eu sou bissexual, que eu sou heterossexual. Certo. Né? Então, acho que esse espaço a gente vai entendendo junto ali da paciente, sempre lembrando que é o espaço da outra pessoa, não é um espaço meu. O espaço meu é na minha análise, né? Onde eu vou falar de mim, sobre as minhas crenças, sobre as minhas vontades, os meus desejos, as minhas visões, a minha vivência, na minha análise, né? Então, penso que na transferência pode atrapalhar, então a transferência seria isso, e a contra-transferência também é muito importante, menos falada, né? Que é o que eu devolvo com isso. Certo. E talvez aí a gente possa perder a mão mesmo, né? Numa ideia de a paciente tá falando uma coisa que me atravessa muito, sabe? Perfeito, legal. E eu queria responder, nossa, eu também já passei por isso e foi muito duro. Talvez só não cabe. Só não cabe. Legal. Né? Então, acho que eu fui respondendo e indo para vários caminhos. Não, mas acho também. que você já passou da contra-transferência, já vem até um pouco com a nossa próxima pergunta, que é no sentido oposto. Você tá falando muito de você se identificar. Então, às vezes, o paciente vai te trazer alguma coisa que você fala, puxa, passei por isso. Então, eu entendo a sua dor. E o que eu queria saber de você é o contrário. A gente vive, é um termo que eu nem gosto muito, porque ele simplifica coisas complexas. Mas, durante a pandemia e pós-pandemia, a gente viveu muito uma questão de polarização política. Então, de extremos políticos muito agressivos e tal, e é muito mais complexo do que isso. Mas, enfim, é só para trazer a ideia aqui, e no sentido da divergência. O quanto essa divergência ideológica pode atrapalhar, pode distanciar, pode não tornar possível o tratamento. Então, alguém que traz para você questões que ferem o seu eu pessoal, algumas crenças morais. Tá. Acho que aí é importante, né, a gente entender algumas coisas. Claro que, como psicóloga, é importante lembrar que eu também sou uma pessoa e coisas podem me atravessar, né? Nós temos as nossas crenças, os nossos ideais e coisas podem me atravessar, né? Como eu brinquei no começo, né? Brinquei uma brincadeira séria de ele não, e eu acredito muito nisso. Então, se chega um paciente extremamente bolsonarista, como que eu vou lidar com isso também, né? E aí eu vejo alguns caminhos que a gente precisa olhar para responder essa pergunta, né? Muito importante você tá no seu processo de análise também, você tá cuidando das suas questões também, porque, de novo, é um trabalho, né? Então eu preciso lidar com a seriedade que esse trabalho merece, né? Agora, realmente pode chegar pessoas que vão estar totalmente em desencontro e desalinho com o que eu acredito, né? E aí é interessante a gente pensar no que o CFP, né, o nosso conselho de classe, vai falar sobre isso, né? Existe a possibilidade de eu encaminhar essa pessoa, de eu não ficar com esse caso. Legal. Mas isso é preciso muito cuidado, porque é uma vida buscando uma escuta.
né? E o nosso trabalho é, primeiro de tudo, o acolhimento. Receber essa demanda, ouvir essa demanda. Sim. E aí no nosso código de ética, que inclusive eu trouxe, qualquer coisa a gente pega ele, mas existe essa ideia de que eu posso encaminhar por algumas questões. Então eu não tenho tempo e espaço, né? Eu não tenho agenda, ou a agenda não bate com aquela pessoa, eu poderia encaminhar. Conflitos, a gente diria assim, meio conflito de interesse, mas não nesse sentido, e sim num lugar, a gente é muito amigo, a gente tem muitas pessoas em comum, né? Aí também não daria. Ou uma falta de formação da própria psicóloga, né? Então chegou um caso que pra mim vai ser muito difícil, chegou um caso muito diferente da forma com que eu trabalho, ou o tema que eu costumo trabalhar, e daí eu preciso encaminhar também, né? E aí, pensando nesse lugar, né? Aonde que cabe isso? Eu acho que eu não vou poder atender essa pessoa, eu acho que eu não vou dar conta de atender essa pessoa? Ou vai me desagradar? Perfeito. Né? Ou vai me incomodar? Porque o meu incômodo pessoal eu lido na minha análise. Legal, né? Ótimo. E aí o que eu penso, assim, né? Acho que é importante você se lembrar do espaço que precisa ter seguro. Então, pensando no código de ética aí que eu citei, né, é importante a gente pensar que a psicologia, ela tá também a serviço e é um compromisso social de combater as violências, os preconceitos, né, as formas de agressão, né. Então, claro que eu entendo que é caso a caso, né. Então, vamos chegar, né? E como que você vai lidar com isso? Entendendo que o seu trabalho como psicóloga é também lidar com isso, Legal. enfrentar isso, né? E eu acho que você vai falando e me vem, mas acho que cada resposta só dava um videocast por conta. Mas acho que isso que você fala já bate direto com o que eu queria conversar com você a seguir, que é a questão da neutralidade do psicólogo, da psicóloga. Mas eu ouço muito e sempre ouvi, eu não sei se acredito nisso e por isso quero te ouvir, essa questão de que o psicólogo, a psicóloga, ele precisa ser neutro. Ele precisa ocupar esse espaço da neutralidade para atender pacientes. Então é isso, para receber o que vier. E eu queria saber você, vivenciando isso e tendo os posicionamentos que você tem, como você enxerga isso, que opinião você tem a respeito dessa ideia, que é propagada, acho que cada vez menos, felizmente, mas que ainda é propagada. Sim. Acho que a gente podia começar essa resposta só dizendo que neutro é só shampoo de bebê. Maravilhoso. Né? Ou detergente de lavar louça. Mas realmente é um lugar que hoje a gente consegue responder a isso dizendo que a psicologia não é neutra e nem deve ser neutra. Acho que até juntando com o que a gente estava falando mesmo, né? Nessa ideia de que a psicologia ela precisa ser ativa na luta contra os preconceitos, na luta contra as violências, né? Então não existe a possibilidade de eu atuar de uma forma neutra. Não existe a possibilidade de eu desligar quem eu sou. Porque, claro que a psicologia é uma profissão diferente de outras, né? Cada profissão é uma profissão, cada profissão vai ter os seus amores e as suas dores. Perfeito. Né? E claro que a gente estava falando, é preciso de um espaço seguro, é preciso de um espaço para caminhar. Então, diferente de outras profissões, na psicologia, eu não tenho religião. Eu não tenho um político. Enquanto Monique psicóloga. Perfeito. Enquanto Monique indivíduo, eu tenho o que eu quiser. Legal. Eu sou o que eu quiser. Legal. Isso não se desliga por completo, mas é preciso espaço. É preciso, como você falou, né, Dani, se fazer profissional. Perfeito. Né? Até o meu Instagram é o Me Fiz Psicóloga. Por que eu me fiz psicóloga? Eu queria muito saber. Vem muito nesse lugar, assim, né? Numa ideia até de uma homenagem aí a Simone de Beauvoir. Nos façamos mulher, né? Ninguém nasce mulher, torna-se. Ninguém nasce psicóloga, torna-se. Não é um dom. Não é um dom ser psicólogo, é muito estudo, né? É muita seriedade. Então, o que eu acredito sobre a psicologia neutra? É impossível, né? Não existe. E sobre se desligar, muito se fala sobre isso de vestir uma máscara profissional. Sim. E também a dificuldade de ser psicóloga em levar dores para casa. Perfeito. Acho que isso tá muito relacionado também, né? E aí, o que eu penso, assim, não dá pra me desligar completamente.
Mas a gente usa, assim, de algumas ferramentas, né? Acho que esse nome é importante, essa palavra é importante, que a gente vai aprendendo, tanto durante a graduação, tanto as suas especializações, né? Os caminhos que você traça aí numa trajetória profissional mesmo, mas no dia a dia da clínica, né? Com o tempo, né? A prática leva a isso também. A gente aprender a separar as coisas, a, de novo, tratar como um trabalho. Legal. É muito delicado porque o trabalho da psicóloga, ela lida diretamente com uma dor, né? Com Sim. as dores, né? Com um lugar que é muito sensível e que... Muito íntimo, né? Acho que muito intenso. Com certeza, e que vai nos atravessar, né? Então, de novo, acho que a gente vai... Você faz uma pergunta e eu vou indo para vários lugares. Mas é sobre. Mas diria que realmente é impossível a psicologia ser neutra, impossível eu me desligar completamente, mas também essencial que eu saiba o limite. Só para completar essa ideia, né, eu acho que a gente pode ressignificar essa psicologia neutra, talvez, e que esse nome é péssimo, né? Sim. Psicologia neutra, qualquer coisa que seja neutra nesse sentido é péssimo, mas de olhar para isso de uma forma crítica, de colocar, não vou ser neutra, mas eu preciso sim ter uma escuta que acessa, uma escuta que realmente escute, né? Eu não tô só ali ouvindo, né? Muita gente fala que o serviço da psicóloga é fácil porque é só ficar sentado ouvindo e conversando, Ouvindo né? fofoca. Exato. Certo. Queria que fosse. Mas esse lugar de eu realmente ter uma escuta ativa, uma escuta ética, uma escuta honesta e que eu vou trabalhar o máximo de não atravessar com o que é meu, Monique, com o que são as minhas questões, os meus preconceitos. Inclusive, acho isso importantíssimo, né? Que a psicóloga, na verdade, que todos nós trabalhemos os nossos preconceitos, né? Trabalhemos as nossas questões, assim, individualmente, em coletivo. Acho que a gente tem muitos acessos hoje, muita possibilidade, né? Sim. De fazer isso. E ainda mais sendo uma pessoa que trabalha com pessoas, Sim. né? Então, penso que é nesse lugar dessa escutativa e que não vai ser atravessada pelo que é meu. Uma escuta sem julgamento. Acho que a pior coisa que pode acontecer é você ir numa psicóloga te julgar. Sim. E o quanto isso acontece, né? Então, talvez esse lugar acabou por se popularizar até num sentido de psicólogas que falavam coisas... Isso daí é falta de Deus, né? Isso daí é falta de outras coisas, né? Então, perfeito. O quanto a gente pode levar isso para um lugar realmente sério. Não de neutralidade, mas de uma escuta ética e que não seja atravessada pelo que é da psicóloga. E agora falando um pouco de você, e já entrando no viés principal dessa conversa, eu queria saber primeiro como você se construiu e se entendeu dentro da psicologia feminista. E mais do que isso, a psicologia pode ser feminista? Acho que essa é a grande questão, né? Bom, eu vou responder por partes. Perfeito. Mas como que eu conheci, né, a psicologia feminista, assim, como que cheguei até aqui? Como eu disse, eu me entendi feminista ali no ensino médio, quando eu tinha uns 15, 16 anos. Muito por conta também do movimento estudantil. Estudava em uma escola que tinha um grêmio estudantil muito ativo, onde passavam pessoas que falavam sobre coisas e falavam sobre possibilidades, sobre lugares revolucionários, e assim eu conheci o feminismo, né? E na mesma época ali, com 15 anos, eu também decidi que eu queria ser psicóloga, né? E acho que como tantas colegas eu decidi ser psicóloga porque eu queria um trabalho onde eu pudesse trabalhar com pessoas, onde eu não tivesse todo dia a mesma coisa, eu não queria uma rotina. E o trabalho da psicóloga tem questões burocráticas, tem um caminho que precisa ser feito, mas rotina realmente a gente não tem. A gente pode até ter agenda ali semanalmente os mesmos horários, mas nunca é cada igual. semana é uma semana, né? Cada sessão é uma sessão. Então eu decidi muito por esse lugar, assim, eu queria trabalhar com gente, eu queria ver gente. E aí, dentro das profissões que eu fui pensando, me surgiu a psicologia e foi fazendo sentido. E aí, quando eu comecei a faculdade, né, já na graduação, a gente tem uma matéria
que é a psicologia, a pesquisa aplicada à psicologia. Então, nessa matéria, a gente vai fazer um artigo. É uma matéria de comecinho de curso para você escrever um artigo sobre o tema que você quiser, baseado no que você quiser. Então, muita gente pega filme, pega série, pega documentário, pega uma pintura e vai fazer uma pesquisa em cima disso, escrever um artigo em cima disso. Legal. Né? E nesse primeiro trabalho, eu quis falar como que o machismo afeta a vida dos homens. Né? Tava ali no primeiro ano. E era uma coisa que me vinha muito, né? Eu pensava muito como a gente fala. Nessa época, o meu feminismo estava aí, claro, em lapidação diária, né? Sempre. Acho que a gente nunca vai poder se dizer, nossa, agora eu sou super feminista. Acho que isso não existe também. Mas ali já estava um pouco mais à frente na caminhada do que quando eu tinha conhecido, claro. E eu ficava pensando muito nesse lugar de como a gente fala, né, do feminismo e da importância do feminismo para as mulheres, né? Ser uma luta que vai libertar e trazer justiça para a vida das mulheres, né? E aí eu ficava pensando como que isso impacta na vida dos homens, como que eu vou chegar nos homens? Legal. Né? E aí esse primeiro trabalho da faculdade foi sobre isso, e todos os outros que se seguiram nos 5 anos de curso eu sempre levava para o lugar de gênero. Então, durante a graduação, os 5 anos, eu voltei tudo que podia para gênero, né? Eu fiz um trabalho que também foi muito marcante, assim, na minha trajetória profissional, ainda na graduação, que talvez foi a primeira vez que eu entendi que eu estava fazendo psicologia de fato, né? Que foi fazendo um projeto de extensão, né? Quando a gente fala em graduação, né, ensino superior, a gente tem 3 pilares, né? Que vai ser a graduação em si, o estudo ali. A extensão, que é como a gente leva o que é produzido, né? Na faculdade, na universidade, para a comunidade. Então, como que a gente vai levar isso para as pessoas, né? E o outro pilar é a pesquisa. É como a gente vai produzir esse conhecimento, né? Que muitas vezes vai chamar de iniciação científica, né? As pós, enfim. Uhum. Mas esse trabalho de extensão, eu fiquei 3 anos nele. E era um trabalho, na verdade, da Faculdade de Ciências Sociais. E nesse trabalho, a gente precisou justificar a minha presença enquanto estudante de psicologia. A gente justificou muito pelo lugar da psicologia social, de como conversa, né, ali com as sociais, com essa possibilidade. E foi um trabalho que a gente foi para um CRAS, né, um Centro de Referência e Assistência Social, e fizemos um trabalho com um grupo de mulheres, que já existia esse grupo de mulheres, e elas se juntavam para fazer artesanato. Né? E como que a gente acessa esse grupo de mulheres para falar de feminismo? Porque essa era a nossa proposta. Certo. Vamos falar de feminismo, né? E a gente chegou num grupo de mulheres que feminismo para ela era um monte de menina doida que quer andar pelada e queimar sutiã. Né? E ali a gente começou um trabalho com elas de trazer o feminismo para o que é dia a dia. Né? Para tirar esse feminismo, acho que a gente até falou um pouco dessa bolha, né? Sim. E é isso, eu falo de um lugar de bolha, com certeza, né? Eu sou uma mulher feminista, mas ainda uma mulher branca, uma mulher cis, uma mulher de classe média, né? Então, muitos recortes, muitas bolhas, muitos privilégios. Sim. Pra mim é muito fácil falar de psicologia feminista. Pra mim é muito fácil falar de feminismo. O feminismo sempre foi direcionado a mulheres como eu, né? E acho que hoje a gente, tendo esse entendimento, a gente precisa fazer o feminismo acessar as pessoas acessarem o feminismo. Acho que vale para muitas pautas de luta, na verdade, que você falou, estão até correlacionadas. A gente vai falar de feminismo, a gente vai falar de racismo, a gente vai falar de questão social, de classe social. Acho que essas lutas, elas sempre se encontram em muitos lugares e acho que isso é muito concreto em todas elas. Com certeza. No sentido de acessar cada vez mais as pessoas mesmo. De sair desse espaço acadêmico, desse espaço de privilégio, e acessar mais e mais camadas sociais e diversas. Sim, e quando a gente estava nesse trabalho, né, para mim o que foi mais lindo de ver, assim, foi o processo ali da relação se criando, né, e por isso eu me entendi, enquanto estudante de psicologia, fazendo esse trabalho com elas. Teve uma cena que foi aonde virou essa chave para mim, que uma das mulheres era um grupo maioria das mulheres mais velhas já, né, assim, quase ali idosas ou já idosas, né, ela queria muito contar uma coisa pra alguém,
Ela queria desabafar uma coisa que estava muito difícil de lidar, assim. Sim. Né? Ela queria falar sobre um filho que ela tinha perdido, né? Que estava fazendo o aniversário de falecimento. Então, uma coisa muito dura, muito, muito difícil de falar. Sim. E eu estava percebendo o movimento dela chegando nas minhas colegas, né? E falando, eu não conseguia ouvir o que ela falava, mas eu via a reação das minhas colegas falando... Ah! E eu pensava, o que será que ela tá falando? Até que ela chegou em mim. Chegou a minha vez. Ela só parou do meu lado. E eu falei, e aí, fulana? Como que tá? O que tá rolando na sua vida? E aí ela começou a me contar o que ela queria desabafar, me contou em muitos detalhes, né? Abriu, assim. E, na verdade, quando ela começa a falar, ela me dá informação que com certeza chocou as minhas amigas, né? Sim. Chocou as minhas colegas ali. E ela me fala e eu digo, e aí? Me fala um pouco mais. E aí ela entra no assunto, e ela fala, e ela chora, e ela se emociona, e a gente tem uma troca ali muito bonita, né? De um lugar onde eu entendi que tantas vezes é realmente escutar. Sim. Dar espaço, né? E esse trabalho me ajudou muito a me formar psicóloga mesmo, assim, porque... Como a gente estava falando dessas bolhas, ali eu tive uma vivência com mulheres diferentes dessas mulheres que são da minha realidade, né? Principalmente ali. Eu convivi com mulheres não brancas, eu convivi com mulheres nordestinas, né? Com mulheres nortistas. Então, assim, outras mulheres. Sim. Aonde, claro, todas as mulheres de todas as classes sociais, mulheres cis, mulheres trans, todas as mulheres vão ter atravessamentos do machismo, vão sofrer violências. Perfeito. Mas essas violências são diferentes, né? Então ali eu vi um lugar de uma violência muito dura mesmo e que me fez ter certeza que era com isso que eu queria trabalhar. Então foi ali quando eu tava do 4º pro 5º ano, eu fiquei... Cara, não existe a possibilidade de eu trabalhar com outra coisa que não seja com mulher. Não existe outra possibilidade que não seja trabalhar a temática de gênero na minha vida, né? E entendendo, né, por que eu cheguei aí? Realmente porque o feminismo me salvou, né? O feminismo me fez a pessoa que eu sou hoje, né? Você acompanhou um tanto esse caminho também na nossa... Belíssimo, inclusive. Te falo sempre que admiro muito a sua caminhada, assim. Acho que ela é muito bonita. Eu acho que é um caminho traçado a muitas mãos e a muitos pés também, né? E o quanto você também faz parte dessa minha caminhada, sabe? O quanto as amizades constroem as pessoas que a gente é, né? E com certeza, assim, ter escolhido o feminismo foi um papo de conseguir viver mesmo, né? Sim. Assim, acho que a gente... Eu costumo falar muito isso, que a gente precisa escolher as nossas lutas. E o quanto dessas lutas são para você conseguir se manter vivo. E eu entendi, então, que eu queria trabalhar com gênero. Era isso, eu tinha certeza. E aí eu me formei e fiz os meus últimos estágios, né, que a gente faz... Eu escolhi, na verdade, cada um ali vai escolher o seu lugar de estágio, mas eu escolhi fazer o estágio já na clínica, né, que eu já gostava muito da clínica, e escolhi fazer em psicanálise, né. O meu último ano, então, foi uma divisão entre clínica escola e CAPS, que eu estagiei no CAPS também, e a educação não formal, que foi um lugar absolutamente encantador também, que eu amo, mas ali eu tava fazendo em psicanálise. Certo. Me formei, fui de novo pesquisar mais coisas, estudar mais coisas, porque é isso, acho que o trabalho da psicóloga, ele é realmente necessário que a gente siga a informação continuada, siga estudando para toda a vida, né? A gente precisa se atualizar. Não dá para eu acreditar que o meu diploma de 72 vai funcionar para atender uma adolescente hoje. Perfeito. Né? Então, assim, acho que para todas as psicólogas a gente precisa estar se atualizando, né? E aí, entendendo, pesquisando, fiquei na psicanálise, muito por um lugar de... Acho a psicanálise dificílima e encantadora, e que segui. Também tem muito material, muito estudo, a gente consegue muita coisa em psicanálise, né? Sim. A psicanálise acaba sendo aí, né, a grande mãe da psicologia. Eu acho que é a grande estrela, assim, a estrela pop. É por onde começa. A Madonna. É por onde começa. Da psicologia. É por onde começa a psicologia, né? Legal. E aí fiquei e entendendo como que eu poderia, então, juntar esse trabalho que eu queria fazer, perfeito, de gênero, de feminismo,
com a psicologia. E aí eu descobri essa tal de psicologia feminista, né? E essa psicologia feminista também, ela ainda é pouco falada aqui no Brasil, né? Agora, quando eu me formei ali em 2020, pouco se falava, né? Mas estava começando a vir para o Brasil, muito pelas mulheristas, na verdade, né? Que são as nossas companheiras feministas da América Latina. Então, aí pensando em Argentina, Uruguai, as feministas desses países, e o quanto elas conversam mesmo, né, com uma realidade latina, assim, né, a gente sair um pouco dessa ideia de uma psicologia eurocêntrica, né, Legal. de uma psicologia estadunidense, muitas vezes, e poder vir para a realidade que conversa muito mais com a nossa. E aí, bom, conheci a psicologia feminista e muito me interessou, claro, né, comecei a pesquisar, até que falei, bom, entendi, é aqui que eu vou ficar. E aí comecei a me chamar de psicóloga feminista, fazendo, claro, muitos cursos, né? Assim que eu também conheci um grupo de psicólogas que fazem esse trabalho formativo, né? Sim. Para psicólogas nessa atuação com uma perspectiva de gênero, uma perspectiva feminista. Bom, então, essa foi a construção. A minha caminhada até aqui, né? Para me fazer psicóloga feminista. E acho que já até responde também, né, que sim, há sim a psicologia feminista, né? Exatamente. Eu acredito que essa resposta, Dani, é importante a gente dizer, ela não só pode ser feminista, como deve ser feminista. Maravilhoso. Né? E aí também muito importante a gente se lembrar de que feminismo a gente está falando. Porque se a psicologia feminista for essa psicologia que vai se seguir elitista, porque a psicologia ainda é uma ciência elitista, sim, ainda é uma ciência majoritariamente branca, sim, né? Cis, né? Sim. Quantas coisas, assim. Se for pra gente compor um feminismo nesse lugar, acho que não precisa. Já tá bom, né? Agora, se for pra você realmente fazer um feminismo que seja um feminismo sério, crítico, que vai chegar nas pessoas, né, que vai abraçar as pessoas e que vai trazer esse lugar de não é só com mulheres como eu que eu vou falar. E aí sim, eu acho que a psicologia deve ser feminista, entendendo que o feminismo não é só para mulheres também, né? O feminismo, na verdade, é pra gente fazer a sociedade um lugar mais justo. Perfeito. Né? Então, pra mim, a psicologia deve ser feminista, até porque, como eu falei lá atrás, né, a gente, enquanto psicóloga, precisa lutar contra os preconceitos, a gente precisa lutar com as formas de violência, e a gente fazer uma psicologia feminista é parte disso, né? Entendendo que, assim, o que vai ser? Também em muito resumo, né? Essa psicologia feminista, de fato. Não é só eu levar gênero pra dentro da clínica. É eu levar lutas sociais pra dentro da clínica. Perfeito. É eu falar o como isso que te atravessa pode ser porque você é uma mulher. Pode ser porque você é uma pessoa negra. Talvez isso daqui seja sobre um lugar que te faltou dinheiro. Eu vou te interromper rapidinho, porque você uma vez me falou uma coisa e me marcou profundamente. A gente era um bocado mais novo, inclusive, quando você me falou isso. Mas que eu trago sempre em conversas, que se repete muito a ideia de que todo mundo precisa de terapia. E eu reproduzia um pouco esses pensamentos quando mais novo, até que um dia você chegou pra mim e falou, Dani, não é bem assim. E você usou um exemplo que eu acho muito engraçado, assim, engraçado no sentido de me marcou muito. Que é, pô, Dani, como é que eu vou falar pra um cara que pega 4 horas de transporte público todo dia, dorme 5 horas por noite, tem não sei quantos filhos pra cuidar, trabalha o dia inteiro, recebe um salário mínimo, que a questão dele vai ser tratada na terapia. A questão dele é o capital, exato, é o sistema. Exato. Então tem coisas que isso, que acho que não cabem só a terapia. E quando você fala pra mim que tem que trazer essas questões pra dentro também, me recordo muito disso, no sentido de... Também não é milagroso, sabe? Existem coisas que estão além desse espaço e que cabe esse espaço abraçar e trabalhar, porque são coisas que impactam, não tem jeito. Mas que também é isso, você não tem como solucionar o fato de que o cara tá vivendo num sistema capitalista. Exato. E eu trago esse exemplo porque esse é um exemplo que me marcou muito, assim, eu uso muito em conversas. Porque eu acho muito forte, tem exaustões que não são solucionadas ali, né? Sim, Desculpa te interromper pra trazer essa história, mas é porque ela me marcou muito, assim, eu acho que é legal trazer esse espaço também. Sim, e me ajuda a direcionar também, né? Porque é isso, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar, de trocar ideia, então eu vou falando, eu vou indo pra vários lugares e talvez
nem responda diretamente o que as pessoas querem, mas talvez esse seja um pouco o trabalho da psicóloga. A gente vai chegar lá, inclusive, que é muito legal. Mas só para concluir essa ideia, né? Eu acho que quando a gente fala de o que precisa, a gente precisa de fato beber água, comer, ter um lugar para dormir, sabe? A gente precisa de direitos básicos garantidos. É disso que a gente precisa. Sim. Né? Claro que a terapia, a psicologia, ela devia entrar como um lugar de saúde pública. Perfeito. A gente devia ter isso garantido também. Porque a nossa saúde não é só saúde física, é também saúde mental. E pensando nisso, né, como que é para mim esse dever da psicologia feminista, né, esse dever de uma psicologia crítica, porque a nossa saúde mental ela não é individual. Né, a nossa saúde mental ela é absolutamente coletiva. Sim. Porque é nesse exemplo, né, é nesse sentido, como que eu vou falar que, querido, fique bem? Né, essa ideia de uma psicologia positiva, perfeito, sabe? Porque, assim, até a gente pensar nesse caminhar da psicologia no Brasil, muito se fez ali numa ascensão do neoliberalismo, né? Sim. Então, até, bom, acho que a gente não precisa adentrar em assuntos tão polêmicos, mas essa grande onda dos coaching, sim, né? O que é isso também, né? O que é essa ideia de se você quer, você consegue? A psicologia muitas vezes reproduz esse discurso, sim, né? E não é só porque eu quero que eu consigo. Na verdade, não é sobre isso, sim, né? Então, para mim, a psicologia deve ser feminista porque a psicologia deve ser crítica, né? A psicologia deve atingir lugares que ainda hoje não atinge, sim, né? A gente ainda carece muito de estudo disso, de poder entender o como marca o nosso funcionamento psíquico, o como marca, com marcas do nosso inconsciente mesmo. Ser mulher, ser uma pessoa negra, ser uma pessoa pobre, sim, né? Ser uma pessoa trans. Como isso atinge essas populações, né? Com marcas que a psicologia neutra e sem crítica não vai atingir nunca, né? Então, acho que é um pouco por aí. Você falou algumas vezes a palavra gênero ao falar de feminismo. E aí acho que dentro disso a gente pode conversar um pouco sobre performance de gênero e até mesmo gênero como ideia de construção social. E a partir dessa lente, então, da psicologia feminista, como a gente vai trabalhar tais questões? Você falou muito de abranger homens, de abranger pessoas trans, não binárias, enfim. E aí como a psicologia pode ajudar no fortalecimento de algumas questões e de desconstrução de outras, assim. Dentro dessa ideia de performance de gênero e da construção do gênero mesmo. Para essa resposta, eu trouxe uma citação, né? Que as relações de gênero são, a priori, relações permeadas de poder, né? Em nossa cultura, o gênero ele é marcado pelo sistema patriarcal da sociedade. Sociedades ocidentais, né? Onde a mulher é historicamente colocada à margem. E aí essa é uma citação da Zanello, Valesca Zanello, né? Que é uma também psicóloga, né? Também aí no percurso da psicanálise, que tem livros incríveis, um trabalho muito legal. E pensando nisso, né? Eu acredito que essa psicologia, ela é feita também a muitas mãos, também a muitas cabeças, né? Sim. Pensando como que a gente pode, inicialmente, entender. A psicologia, ela não se faz ciência sozinha. A gente precisa puxar conhecimento das sociais. Sim. A gente precisa resgatar, que inclusive a psicologia nasce da filosofia, né? Então a gente precisa resgatar esses conhecimentos, a gente precisa estudar essas outras ciências, né? E aí, pensando que gênero é então uma construção social, tem a famosa frase da Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? Não é à toa, ninguém nasce homem, torna-se homem, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ninguém nasce nada, a gente se torna, a gente se constrói, né? Só que essa construção, ela não é tranquilinha. Sim. Ela é uma construção forçada, na verdade, né? A gente nasce ali com X ou Y genital e isso é associado ao gênero. Sim. Então, a gente é construído realmente... Por que a gente fala que gênero é uma construção social? Porque Porque quando você é dito homem, isso é uma construção. Sim. Porque vem associado de muitas outras coisas. Perfeito. Né? E aí, como eu penso que isso na prática pode se dar, né?
Puxando de novo a ideia de que a psicologia precisa trabalhar para uma sociedade mais justa, para uma sociedade com menos preconceito, menos violências, né? A gente tem pessoas incríveis fazendo um trabalho muito legal sobre gênero e o quanto a gente pode trazer isso. Então, pensando em alguns nomes, assim, a gente tem a Valesca Casanello, como eu citei, Simone de Beauvoir lá atrás, mas ainda assim, acho que é uma leitura necessária, né? A gente tem a Judith Butler, uma autora contemporânea que vai discutir muito sobre gênero, sobre teoria queer, então o quanto a gente vai trazendo isso para dentro da clínica, né? Legal. E pensando, eu acho muito interessante quando chegam homens para mim e me mandam mensagem: você também atende homens? Acho que até lá atrás, com a pergunta que você fez, né, de o meu viés já tá declarado. Sim, né? sim. O meu viés já tá ali no meu Instagram, no meu WhatsApp, quando você vai me escrever, já tá lá, psicóloga feminista. Sim. Mas quando me chega essa pergunta, você também atende homens? Eu atendo qualquer pessoa que esteja disposta a se olhar. Legal. Né? E que esteja disposta a olhar para isso que a gente está conversando. Para um lugar de coisas que nos atravessam para além do que é individual. Perfeito. Quando a gente pensa em construção social, não sou eu, Monique, falando. Né? É algo construído há séculos. Sim. Né? O papel da mulher na nossa sociedade é construído há séculos. Sim. Né? Eu vim não à toa com essa camiseta. Ser mulher é um ato político. Por que é um ato político? Né? Não é pouca coisa ser mulher. Sim. Né? Não é pouca coisa quando você é uma pessoa... Eu gosto de um termo que a Geni Nunes fala, né? Eu já citei isso antes, pessoas dissidentes. Quando você sai desse lugar de ser... Porque lá atrás, a Simone de Beauvoir falava também, o que é pessoa? É um homem cis, hétero, branco. Perfeito. Isso é pessoa. O que muda disso vai ser político. Porque a gente vai precisar construir o que se é. Né? E aí, para mim, na prática clínica, como que a psicologia pode ajudar? Como que a prática clínica pode ajudar na desconstrução de gênero mesmo e na desconstrução de tantas outras questões que a gente foi falando, né? No lugar de raça, classe, gênero. Sim. Eu acredito que é muito a gente fazer uma caminhada, de novo, resgatando tudo que a gente já foi conversando, Perfeito. mas de garantir um espaço seguro, isso é um ponto, e junto com a pessoa galgando, eu gosto dessa palavra, mas construindo autonomia. Entendendo com essa pessoa qual que é a rede de apoio dela. Entendendo que é muito importante a gente ter essa rede de apoio, né? A gente ter espaços seguros, a gente pertencer. Então, como que a psicologia clínica ela vai poder ajudar nisso? Realmente, criando espaços. E aí eu acredito que não se faz só na psicologia clínica, né? Se faz quando a gente leva a psicologia para mais lugares. Até 1999, as psicólogas praticavam cura gay. E o que é a cura gay, né? Essa ideia de que uma pessoa não hétero, né? Porque não é só com homens gays, uma pessoa não hétero é muitas vezes induzida por si mesma ou por outras pessoas, porque como que é esse induzido por mim mesma? Eu acho que eu tô errada, então eu preciso me curar. E aí eu vou procurar uma psicóloga, ou então a minha família, minha rede ali vai indicar me que coloca você... nesse caminho. Isso, te coloca nesse caminho de buscar um tratamento. Sim. Até porque isso muitas vezes era, e ainda é, lido como uma doença, como um problema, né? Sim. Então até 99 as psicólogas faziam cura gay, que é essa chegada ali pra clínica de uma pessoa não hétero, e olha, você precisa estar mais ajustada. Você tá com um problema porque você não tá se encaixando nesse padrão. Né? Então esse lugar de a cura gay atuando nesse sentido de vamos ajustar as pessoas, vamos adequar as pessoas. E pra mim esse viés feminista na clínica é exatamente o contrário. Sim. É a gente poder ser quem se é. A gente entender a potência que se é quando se pode ser. Perfeito, legal pra caramba. E eu acho que é um pouco disso. Não, mas é legal. Acho que a gente entra até na última pergunta, a gente já tá encaminhando pra encerrar aqui. Mas acho que você fala um pouco do papel da psicologia, acho que entra um pouco até nessa questão de despadronizar, no sentido de acordar mesmo, uma quebra social, interpessoal e pessoal. E acho que tudo isso tá incluso. E aí já entra nessa última pergunta que eu quero trazer pra você,
que é se você acredita que o psicólogo tem o papel de provocar também. Então, e provocar no sentido de gerar essa consciência crítica no seu paciente. Então, quando a gente está falando aqui de tudo que a gente falou de muita coisa, de construção de gênero, de raça, de situação social. E eu me pergunto se você entende que é seu papel como psicólogo, e de todas as psicólogas e psicólogos, gerar essa controvérsia social, esse despertar social, essa consciência social, ou se aí talvez já nem sempre caiba, se a gente vai entrar no terreno de depende da resposta universal do depende. Então acho que pra isso acho que seria legal entender um pouco isso, como você enxerga esse papel do psicólogo no despertar, na construção da consciência social da sua paciente. Com certeza essa resposta pra mim é um grande depende. Com certeza é um grande depende, mas acredito que caberia e cabe e tem cabido, mas E seguirá cabendo. Mas é um lugar de você precisa estar atenta, você precisa entender o tempo. Às vezes, uma paciente vai me trazer uma questão que eu poderia falar, mas e se você for por aqui e estudar isso daqui? E realmente colocar ali, né, uma visão mais crítica e levar, talvez não caiba o tempo. Talvez ela responda de um jeito, não foi a hora, você não falou bem. Não tava aqui ainda, Sim. Né? Mas eu acredito que o papel da psicóloga, do psicólogo, psicóloga, é um lugar de realmente a gente caminhar junto com as pessoas que a gente atende para proporcionar e construir mais autonomia. E essa autonomia entendendo que eu não vou estar ali com você, né? E um lugar de... Acho que muito se fala até, né? Quando a gente, por exemplo, propõe uma psicologia feminista, acho que pode se entender uma psicologia de doutrinação, e é exatamente o oposto. Perfeito, legal. Né? O papel da psicóloga não vai ser de doutrinar. Então, se eu posso induzir a um pensamento crítico com muito cuidado, com muito depende, com muito talvez, né? Porque é isso, jamais vai ser um lugar da gente colocar a nossa opinião. Eu acho que isso é muito importante, a gente ainda não tinha falado, né, Dani? Mas a psicóloga, nenhuma psicóloga que você for, pode falar, na minha opinião, não me interessa a sua opinião, psicóloga, né? Claro, espaços como esse aqui, espaços outros, a gente pode sim colocar algumas coisas do que eu penso, né? Mas na clínica não é a minha opinião. Então, esse lugar do pensamento crítico, ele não pode ser doutrinatório, ele não pode ser vexatório, né? Eu não posso colocar num viés de julgamento ou mesmo de como se a psicóloga fosse superior ali, né? Eu acho que isso é muito importante também, porque muito se tem essa ideia de que a psicóloga, ela tem poder, né? Sim. Ela é superior, ela sabe mais de você do que você mesmo. Uma coisa meio absoluta, né? Exato, né? Acho que até eu mesmo via as psicólogas como meio anjos, deuses. Divinas. Tem uma questão de divindade ali, né? Essa relação de poder. Exato, e aí, claro que existe um lugar de poder, porque muito se associa a esse lugar do cuidado, que pra mim vem de um lugar medicalocêntrico, assim, né? Desse lugar dos médicos mesmo, né? E aí sim associando-se a um lugar de superior, a um lugar de poder. Então tem esse viés. Sim. Mas não era pra ter. Perfeito. Né? Então, assim, se eu posso induzir, eu acho que induzir não é uma boa palavra pra gente pensar, mas construir junto. Legal. Né? Talvez esse lugar que eu acredito muito, assim, nesse lugar de construção junta, porque a terapia, ela é uma relação também. Sim. Né? A gente tem começo, meio e fim. Né? A terapia clínica, ela não é ali a psicoterapia, ela não é para ser para sempre. É um processo, não é pra vida. É um processo, né? Sim. E tem um livro muito bacana do Contargo Caligares, que eu gosto muito, Cartas a um Jovem Terapeuta. Ele vai falar como o papel desse terapeuta precisa ser como um remedinho que você tomou, você fez o seu tratamento, e aí você deixa ele no armário do banheiro. Pra que se um dia você precisar, você vai lá e toma ele. Perfeito. Mas você passou bastante tempo já sem tomar, e de repente você acha ele, você se lembra que ele tá lá, mas ele já tá vencido há tantos anos, então você pode jogar fora.
E eu acredito muito nesse papel, assim, da psicóloga, num lugar de a gente estar ali para construir junto, para gerar autonomia para que possa ser não mais necessário, né? E como a gente está encerrando também, eu queria deixar algumas referências, assim, né? Acho que esse papo todo me fez pensar muito em alguns livros. Por favor. Eu gosto muito do Psicologia Favelada, né? Que é um livro de uma autora que chama Mariana. O prefácio do livro, ainda antes dela de fato começar, o prefácio começa com a seguinte frase: a psicologia precisa se libertar. E eu acho lindo isso, né? Eu acho tão potente essa ideia de que a gente precisa libertar a psicologia, a gente precisa sujar a psicologia, a gente precisa levar a psicologia para ser humana, a gente precisa colocar a psicologia para a rua. Perfeito. A gente precisa tirar essa psicologia do consultório apenas. A gente precisa trazer uma psicologia que se liberte, que se suje, que seja humana, que seja uma psicologia feminista, que seja uma psicologia antirracista, né? Que seja uma psicologia a favor das pessoas, que aceite não só eu e você, mas tantas outras gentes. Isso é lindo. Eu acho lindo também, né? Eu acho incrível. E aí essa ideia de que a psicologia precisa se libertar, ponto, né? E aí tem outros livros que eu acho muito legal, assim, pra gente deixar. O Psicologia Suja, da Sofia. E ela também, uma autora brasileira, ela vai fazer um trabalho com as travestis brasileiras. Então, um trabalho muito, muito sensível também, né? E o quanto a gente entendendo essas outras psicologias, que é o que eu proponho, né, que é o que eu estudo, que é o que eu quero com a psicologia feminista, é fazer uma psicologia onde outros sentimentos também são possíveis. Legal. Onde eu não preciso dessa psicologia positivista e positiva, que eu preciso estar bem, que eu preciso estar feliz e bem adequada. Sim. Eu preciso de uma psicologia onde eu possa sentir raiva, onde eu possa sentir medo, onde eu possa sentir ódio. É que, acima de tudo, acho que torne legítimo o eu, né? Exatamente. Com todas as camadas que o eu engloba. E são muitas. Ser humano é a coisa mais complexa desse mundo, sem sombra de dúvidas, né? Não sei muito de matemática, por exemplo. Acho matemática uma ciência absolutamente complexa. Apesar de os colegas da matemática acharem simples, né? Porque é exato. Mas, sem sombra de dúvidas, o cérebro humano é muito mais complexo do que qualquer outra coisa. Sim. Né? E acho que essa ideia da gente realmente poder libertar a psicologia, a gente vai construir uma sociedade, porque eu acredito, sou um tanto romântica, talvez. Sempre. Eu adoro. Mas acredito nesse lugar, né? Porque a psicologia, ela está associada junto a outros lugares, junto às ciências sociais, junto à pedagogia. A psicologia também é um lugar de potência para construir e desconstruir uma sociedade mais justa, mais ética e mais honesta. Perfeito. Então, enquanto em várias lutas sociais, a psicologia tá ali. Sim. Como esse exemplo do Cura Gay que eu dei, né? O quanto isso é potência para outros lugares, né? Então, eu penso um pouco assim, né? Penso um pouco nisso. Esses livros, talvez, que a gente vai colocando, né? Não sei se cabe, Dani, mas talvez até deixar como possíveis referências, né? Não, vou soltar aqui todas as referências, vou colocar livro onde de repente onde dá pra comprar, a gente vê certinho isso, onde dá pra acessar e deixar tudo disponível pra todo mundo dar uma olhada. Exato. Aí, porque acho que a ideia é essa. Alguma outra referência de leitura que você quer pra gente encerrar? Olha, referência de leitura pra mim vem muito também a Prateleira do Amor, da Valesca Zanello, né? Que foi um dos grupos de estudos que eu fiz, né? Eu faço grupo de estudos, eu faço grupo de leitura, grupo terapêutico, sempre focado ali em pessoas dissidentes, né? Ou grupos apenas de mulheres, depende muito do formato, do momento. Mas essa Prateleira do Amor, em muitos resumos também, é um livro que a Valesca ela vai estudar como as mulheres são colocadas numa grande prateleira. Sim. Quase como um produto de mercado mesmo, né? E aí a gente precisa um monte de coisa, né? Eu preciso ser bonita, eu preciso ser gostosa, desculpa a palavra, mas é isso, né? Por favor. Eu preciso ser jovem, né? Eu preciso ser inteligente, eu preciso várias coisas. Essas né? imposições necessárias. Exatamente. E aí essa ideia que ela vai trazer, né? De uma possível também... Primeiro, a gente conscientiza.
Perfeito. Pra depois a gente entender que eu não só preciso ser escolhida, eu também posso escolher, Lindo. né? Novamente. Eu acho que é isso, assim, eu queria terminar essa grande conversa que me deixou muito, muito feliz, muito... Com muita excitação, assim mesmo. É Acho bom que demais. realmente a gente podia conversar aqui por horas e horas, né? Mas que, como eu falei no começo, né? Acredito que somos psicólogas, é um trabalho feminino e é um trabalho feminista. Então, como eu gosto de frases de efeito, eu terminaria dizendo: lute como uma psicóloga. E vamos construir um lugar que seja possível, né? Não só possível, mas que é urgente, né? Então, fazer uma ciência que chegue nas pessoas e que possa realmente trazer uma sociedade mais acolhedora, mais justa, com mais escuta, né? É isso. Moni, você é absolutamente brilhante, você Nós somos. é gênia, é muito bom te ouvir falar, é muito estimulante, como você mesma disse. Podia ficar horas e horas e horas aqui. Já aproveito e estendo ao vivo, assim, um convite para você voltar. Vamos falar Com de mais certeza. coisas, vamos falar de afeto. Eu amo. Vamos viajar nisso aqui, que é muito legal. Então, de verdade, saiba que o microfone aqui está sempre aberto para você. Perfeito. E que tenho certeza que, assim como eu, todo mundo que está assistindo ficou absolutamente encantado e estimulado por todas as reflexões Obrigada, Dani. que você Acho que trouxe. até você puxar esse lugar do afeto, você sabe que me pega muito, né? Eu brinco que eu sou uma psicanálise do afeto, a gente disse lá atrás, acabamos, enfim, não deu muito tempo pra gente mergulhar em tudo, com certeza a gente caberia muitos outros dias, né? Mas essa psicanálise que às vezes vai contra outras possibilidades, eu assumo ela como uma psicanálise do afeto. Porque a gente precisa de base teórica para caminhar na psicologia, porque é um trabalho, precisa ser sério, precisa ter chão para pisar. Mas uma psicanálise afetuosa, né? Eu gosto de dizer que eu assumo o afeto como uma postura. Não só de vida, mas também de trabalho, né? Então, realmente, o afeto, ele é potência, né? O afeto, ele é potência. E a potência do encontro. Sim. Como a gente falou esse tempo todo, né, Dani? A relação terapêutica é uma relação. E toda relação precisa de cuidado e de afeto, né? É isso, amor. Obrigadão. Tamo junto. Eu que agradeço, Dani.